Shalom, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos iniciar mais um dia na presença do Senhor. Mais uma semana, amém, queridos? Glorificando a Deus, exaltando o nome santo do Senhor, bendizendo a Ele e dizendo que Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Tem palavra de Deus para o nosso coração nessa semana linda que Deus está iniciando, nessa segunda-feira. Amém? Palavra de Deus para o nosso coração está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, versículos de número 1 até o versículo de número 8. E o tema dessa mensagem é: o deserto vai florescer. Amém? O deserto vai florescer. É impossível? É. Mas não há nada impossível aos olhos daquele que crê. Não há nada impossível para Deus. Você crê em Deus? Então, creia que Deus está mudando a situação e creia que Deus está mudando o quadro nesse novo dia que se inicia. Isaías 35, 1 ao 8. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso, e o extremo exaltará e florescerá com as rosas. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhes deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o seu esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trêmulos. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque água arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. E a terra seca se tornará um lago. E a terra sedenta e mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os cachais, haverá ervas com canas e juncos. E ali uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. O deserto florescerá. E que palavra maravilhosa de Deus para essa segunda-feira, em que o Senhor está falando conosco, amém? Quando fala de deserto, fala de lugar árido, né? Muito calor durante o dia, muito frio durante a noite. Deserto fala de escassez, sequidão, fala de fadiga, de morte, desânimo, né? E quantas das vezes, amados, nós somos lançados nesse cenário e às vezes não entendemos o porquê estamos lá, mas há uma resposta de Deus para você, e Deus está dizendo para você que esse deserto em que você está, ele vai florescer. Deus não vai te tirar do lugar para mudar a tua história. Deus vai florescer o lugar que você está, a situação que você está, para mudar a sua história. Deserto é um lugar solitário. E é nesse deserto, nesse ermo, em que Deus vai fazer florescer. Deus vai pegar essa situação e vai fazer florescer. Amém? O ermo exaltará e florescerá. Quando o Senhor fala a respeito disso, né, o deserto representa dor, desolação,
física e espiritual. Devido, muitas das vezes, comportamentos nossos. Nós somos levados lá. E o Senhor fala que Ele vai mudar essa situação. Esse deserto vai florescer. Esse ermo exaltará e florescerá com rosas. Deixa eu dizer, vai ter alegria. Você vai ter alegria. Abundantemente florescerá. Não é uma coisa única. É contínua. É contínua. Deus vai fazer esse florescer na sua vida continuar. Sabe? Eu estava preparando a palavra, o devocional para o dia de hoje, e eu perguntava para Deus, é um momento que o Senhor vai fazer isso? Não. Deus falou, abundantemente florescerá. E também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano. E exaltará o Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Deus está dizendo para você, vou mudar a sua situação. Vou mudar a sua situação de uma forma poderosa. É isso que Deus está falando para você. Todas as circunstâncias diz o contrário. Primeiro, deserto não é lugar de florescer. Eu lembro bem que agora nesse final de ano, viajamos em janeiro. Fui realizar o casamento da minha irmã mais nova. E quando eu cheguei lá, na Chapada, tem muitas roseiras que a gente conhece como rosa do deserto. E tem amarela, tem rosas, tem vermelhas, muitas brancas. E aí, eu cheguei na casa da minha irmã mais velha e tinha uma rua muito nova lá, de casas, tem só de um lado de rua, outro lado são terrenos que estão para venda. E aí, tava aquelas, né? Lá é um lugar muito árido. Lá, na verdade, a Chapada é semiárido, né? Demora muito de chover. E aí, aquelas mudinhas de rosas, que é conhecida como rosa do deserto, pequenininha assim, né? Elas são árvores que ela cresce bastante e floresce o ano inteiro. E para elas é mais propício o solo árido ou semiárido. Quanto mais seco, melhor para que essas rosas floresçam. E aí eu falava para minha irmã, né? Ô, irmã, que lindo esse pé de rosa do deserto. Ela começava a dar risada. Ah, meu Deus, minha irmã é doida. E eu falava assim, olha, mas é linda essa, eu nunca vi amarela, eu nunca vi ela vermelha, tá? Enfim. E todas as vezes que eu passava, ela falava assim, minha irmã é doida, só pode ser maluca. E aí, aquilo me incomodou de alguma forma e eu cheguei pra ela e falei assim, ô irmã, toda hora que eu comento pra você a respeito das flores, né, que eu tô vendo aqui plantada, né, porque ela é uma diversidade muito grande desse tipo de planta. Dos pés de rosa do deserto, ela falou, irmã, para. Tu já viu o deserto florescer? Oh, meu Deus do céu. E ali, eu fui falar pra ela, ô, irmã, é por isso que é chamada rosa do deserto, porque ela se dá bem, no caso das flores lá, né, em lugar árido e semiárido. Aí fui explicar a profecia, né, de Isaías 35 pra ela. E eu falei pra ela, o deserto floresce. Há uma profecia de Deus que o deserto irá florescer, literalmente, lá em Israel, irá florescer, de fato já está acontecendo, né? Já está florescendo. Mas hoje, né, Deus está falando exatamente usando esse comportamento da minha irmã mais velha, de não crer, justamente pela circunstância, pela condição de ser o deserto. Pode, porventura, o deserto florescer? O ermo exaltar e florescer? O ermo, né, quer dizer, muito vasto, bem grande, pode? Pela lógica, vou usar o que a minha irmã falou, pela lógica, não. Pela lógica, deserto não floresce. Pela lógica, deserto é lugar de morte. Pela lógica, deserto é lugar de
árido, seco, durante o dia, calor, frio, lugar de serpente, escorpião. Não tem vida no deserto. Só que Deus está dizendo para você, o seu deserto vai florescer. A sua situação vai mudar. Pode ser impossível aos seus olhos. Você pode estar olhando e não ver nenhum meio de você crer. Pois está aí. É exatamente nisso que Deus vai agir. Abundantemente florescerá. E não é só o deserto. O Líbano se alegrará. O Carmelo se alegrará. Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. É promessa de Deus para você nessa segunda-feira abençoada. E aí o Senhor está dizendo para você agora, sabe o que? Deus está falando muito comigo também. Deus está falando comigo. E eu recebo a palavra. O verso de número 3 de Isaías 35, fortalecerei as mãos fracas e firmarei os joelhos trêmulos. Deus é quem fortalece, Deus é quem firma. Você está falando assim, como é possível? Porque foi assim que a minha irmã falou. Irmã, pelo amor de Deus. Ela falando comigo, né? Tira da tua cabeça que isso não é a rosa do deserto. Deserto não floresce. É impossível. E eu falei, é por isso mesmo que é chamada rosa do deserto. Porque ela aguenta, né? Esse nome é por causa da profecia de Isaías 35, né? Deus vai trazer sobre a sua vida um florescer forte, duradouro, que aguenta a aridez do que você está vivendo. Deus mudará a história em seu favor. Ele vai fortalecer as suas mãos fracas, firmar os seus joelhos trêmulos. Você vai andar mais milhas com o Senhor. Dizei aos turbados de coração, sede fortes. Não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Nós saímos de um culto hoje, né, que estou ministrando agora à noite. Hoje domingo, saímos no domingo, agora para iniciar agora segunda-feira, com uma palavra que estremeceu a minha alma. Eu acho que eu não fiquei, há muito tempo que eu não ficava tão abalada com a profundidade de algo que Deus fala. E quando o Senhor trouxe a palavra da segunda-feira, Deus já tinha trago, né? A palavra da segunda-feira. Deus me deu a palavra no domingo às 18 horas. Deus me deu a palavra da segunda-feira. Eu não entendia porque Deus falou que o deserto ia florescer. E Deus está dizendo agora, dizei aos turbados de coração, porque muitas pessoas se sentiram turbadas de coração. Sede fortes, porque é Deus vindo com vingança. Deus não suporta injustiça. Deus não suporta. Deus não divide a sua glória com ninguém. Foi por isso que Lúcifer foi lançado no abismo, por causa que ele queria a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Deus é soberano, Deus é Senhor sobre todas as coisas. E ele fala, e Deus virá e vos salvará. Então é como se Deus está falando assim, eu vou salvar agora. É um tempo em que eu vou salvar. A base que a gente foi usada, que Deus falou conosco na igreja, foi a respeito de Jonas, lá, Jonas 2, da oração de Jonas. O extremo, onde ele chegou lá no fundo, né? Ele reconheceu a bobagem que ele tinha feito, a loucura que ele tinha feito de trocar Deus pela vaidade da sua vontade, né? Ele teve as suas justificativas, porque todos nós temos as nossas justificativas. Deus, eu não fiz por isso, eu não faço por isso. Todos nós temos a justificativa, mas Deus não está nem aí. Deus quer honra, Deus quer respeito, reconhecimento, adoração e ponto. E Deus está dizendo que Ele está vindo para salvar. Então, se Ele está vindo para salvar, é porque nós precisamos dessa salvação dEle. Então, pode vir ao nosso deserto, Senhor, nos salvar. E aí, o que vai acontecer quando esse deserto florescer? Olha, isso aqui é muito de Deus.
Então os olhos dos cegos serão abertos. Quando o seu deserto começar a florescer, os olhos dos cegos serão abertos. Os ouvidos dos surdos se abrirão. Deus vai na sua frente fazendo por você. Então os coxos saltarão como os cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas se arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Ou seja, Deus vai mudar completamente a situação. Deus está dizendo isso nesse dia de hoje. Vai mudar completamente a situação. A terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os cachais, haverá ervas e canas e juncos. Aonde o inimigo estava atuando, cachais representa aqui devorador. Cachais representa demônios, principado, potestade. Deus está dizendo que vai dar vista ao cego, vai dar audição ao surdo, vai levantar o coxo. Deus está dizendo que vai desprender a língua do mudo, a língua do mudo. Deus está dizendo que vai mandar chuva sobre a terra seca, e não é uma chuvinha qualquer, vai ter lagos de abundância. E Deus está dizendo, e ainda vou mandar embora os cachais, os demônios vagundos, o que tomou o lugar de Deus, o que tem tomado a glória de Deus, o importuno, tudo isso vai sair. Deus está falando conosco nesse dia de hoje. E ali aonde, pastora? Em você, na sua vida, na sua situação. Haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho dos santos, e tu serás uma bênção. Deixa eu dizer, vou mudar a sua situação e tu será uma bênção. Através de você é esse caminho que Deus está dizendo, eu vou fazer de você esse caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes, para os que querem. E nem os loucos errarão esse caminho. Você se tornará uma bênção. Mas, pastora, você está dizendo que eu não sou uma bênção? Não, não é que você não é uma bênção. É que tem momentos realmente que nós estamos tão vivendo no deserto que tudo que nós conseguimos atrair é calor, frio, derrota, desastre, não sei o quê. E Deus está dizendo, vou florescer você. Vou florescer a sua situação, sua vida. Tudo isso vai passar. E para mim isso soa como uma resposta de Deus. Sabe? Tudo que eu prego, Deus está falando comigo. Falando com você e está falando comigo. Muito. E eu amo o meu Senhor. Deus está dizendo que vai fortalecer as mãos fracas e os joelhos trêmulos. Mostra claramente o medo que as pessoas passam no seu coração. Quando está passando por dificuldade, por lutas. Não é que Deus não é Deus. Não, crê em Deus, mas a situação é tão intensa que às vezes você sente medo. E Deus está dizendo, grande será a sua glória na sua vida. Grande será a glória de Deus na sua vida. Você quer que Deus faça o seu deserto florescer? As pessoas vão olhar para assim, vou fazer o mesmo que a minha irmã fez. Impossível. Rosa do deserto? Isso não existe, irmã. Deserto não floresce. Deserto floresce. Você florescerá. Você florescerá e florescerá abundantemente. Você será o lugar do manancial da glória de Deus. Sua vida será mudada. Crê tão somente no que o Senhor está dizendo para você. Crê tão somente. Esse lugar árido vai se tornar um lugar cheio de manancial de glória, de poder, de unção. Essas mãos cansadas, joelhos fracos, Deus está fortalecendo nessa segunda-feira. Os corações turbados, né? Sei que alguns corações podem ter ficado turbados, inclusive o meu ficou. Quanta profundidade da revelação de Deus. Tomei um susto com Deus, muito grande com o que Deus falou. E Deus está dizendo, sede fortes, não temas. Isso é Deus vindo com justiça. A recompensa de Deus está chegando, sede fortes. Não temas. Mas eu precisei ser amparada.
Eu precisei ser amparada. Falei para Deus, Senhor, eu preciso de ajuda. Foi muito forte o que o Senhor falou. Mas Deus já tinha falado comigo na palavra mais cedo, relacionado à segunda-feira, essa segunda-feira. E agora eu entendo. É um dia após o outro. É um dia após o outro. Sede fortes. Não temais. Eis que o vosso Deus está vindo com vingança contra o deserto. E está vindo também com recompensa e te salvará. Então eu digo aleluias. Então eu glorifico a Deus. E se eu fosse você, daí também começava a glorificar a Deus. Porque Deus, ele fala em um intermédio assim tão rápido que se você não parar, você não pega o que Deus está falando. Ele fala, não temas. Não temas. Isso é Deus vindo com vingança. Aí você fala assim, contra mim? Não! Contra a situação que te levou ao deserto, que te fez estar de mão fraca e joelhos trêmulos. Deus está vindo vingar-se contra tudo isso. E te recompensar, florescendo você. Te dando motivação, te dando graça e te salvando. Por quê, pastor, que ele está me salvando? Porque ele está florescendo no deserto, não tinha água. Deus diz que o deserto florescerá e a terra seca se tornará em lagos e mananciais, torrentes de águas brotarão do deserto. Salvação de Deus. Resposta de Deus para a sua vida nessa segunda-feira. Aquilo que você não tinha uma resposta, uma explicação lógica, Deus está falando, estou vindo julgar a situação, estou vindo recompensar você e te salvar. E o que vai acontecer depois disso? Seus olhos serão abertos, seus ouvidos serão abertos. Você que estava coxo vai começar a andar. Estava manco na fé, nas atitudes, estava manco quantas prioridades com Deus, vai se endireitar. Vai se endireitar. Vai saltar como os cervos. Ter força, energia. A língua do mudo vai soltar. E o lugar árido, o deserto vai se tornar em grande ribeiro. Ribeiro fala de águas cristalinas, nascentes. Quer dizer, que Deus está fluindo. O rio de Deus está fluindo sobre você. Deus está dizendo, eu vou nascer sobre você com as minhas correntes. A terra seca se tornará em lagos, a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações que jaziam os cachais, haverá erva de canas e junco. Aonde havia os vagabundos, que oprimia, os medos, as opressões, as incertezas, sai tudo isso. Deus está falando isso conosco nesse dia de hoje. E o que vai acontecer? Ali haverá uma estrada nova, um caminho novo, caminho dos santos. Deus está falando para você. O imundo não vai passar. O imundo não vai passar por esse caminho. Esse caminho é o caminho dos caminhantes, de quem quer viver certo. Deus está indo na tua frente nessa segunda-feira, endireitando os caminhos tortuosos, entregando para você tesouros escondidos desde antes a eternidade. Eis que eu vou adiante de vós. Quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e te darei, endireitarei os teus caminhos e te darei, te mostrarei os tesouros que foram escondidos desde antes a fundação deste mundo. E até mesmo os loucos não errarão esse caminho. E tu serás uma bênção. Eu dou graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa que Deus
Fala conosco nessa segunda-feira, queridos. Oh, Jesus maravilhoso. Sabe, Deus é tão maravilhoso, queridos, Deus é tão maravilhoso. Receba essa chuva da glória de Deus sobre você nesse dia de hoje. Receba essa manifestação de Deus. Mesmo em terra árida, Deus vai mudar a sua situação. Obrigado, Jesus, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor está derramando sobre essa segunda-feira, sobre essa semana, esse início de semana. Obrigado, Senhor, que o deserto venha florescer, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Consagrando ao Senhor esse dia de hoje, consagrando ao Senhor essa segunda-feira, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Você que estava no culto de domingo, recebe essa palavra aí. Você que está passando por lugares áridos, sabe? Recebe essa palavra aí. Deus vai mudar a sua situação. É tempo de florescer. É tempo de florescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te dou glória, Senhor. Te dou glórias e glórias e glórias e glórias, Senhor. E não cessarei de te dar glória, Senhor. Porque o Senhor é bom. Muito bom é o Senhor. Deus que fala. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Deus vai ao encontro dessa pessoa que está vivendo momentos áridos na vida dela. Senhor, faz o deserto dela florescer, Senhor, como a tua palavra diz. Continuamente que haja flores, flores resistentes quanto a aridez, quanto o terreno, Senhor, quanto o clima que ela está vivendo, quanto, Senhor, a estação que ela está vivendo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, manifesta, Deus, o seu poder sobre cada vida aqui, Senhor. Muda a situação, seja ela em qualquer âmbito, Senhor, muda a situação dessa pessoa. Toma a direção na vida dela agora, Senhor. Abre, traz entendimento, meu Deus, sobre eles, sobre cada um aqui, Pai. Eu consagro, Senhor, essa segunda-feira. Eu abençoo cada vida aqui, Senhor, que as bênçãos do céu sejam derramadas intensamente, meu Deus, na vida da sua igreja, Pai. Que haja manifestação da glória de Deus e que o Senhor flua com rios de águas vivas, que os ribeiros dos céus, meu Deus amado, sejam recaídos sobre nós, recaiam sobre nós, se descabecem sobre nós os ribeiros dos céus, que a água que jorra do trono do Senhor venha sobre nós. Meu Deus, nos lavando, nos purificando, nos enchendo da graça, do poder e da unção, Pai. Que essa segunda-feira seja um dia maravilhoso na sua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Você que crê daí, diga amém, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, compartilha aí, curte, tá bom? Vamos aí levar muitas pessoas a ser inscritos, para que sejam abençoados. Comenta aí se Deus falou com você. Tem resposta? Deus falou com você, testificou na tua alma? É muito importante o seu comentário, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua segunda-feira, Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe as nossas vidas poderosamente e ricamente, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Shalom.